Hoje à noite nós temos cantado, não sei se vocês perceberam, sobre a rocha dos séculos, a rocha eterna, que é ninguém menos do que Jesus Cristo. E nós vamos abrir já uma referência no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, versículos 16 a 18. Então vamos falar sobre pedras, vamos falar sobre Pedro e vamos falar sobre a rocha. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Primeira coisa, quando a gente lê uma referência assim, a gente se pergunta, quando é que isso aconteceu? Qual era o assunto? E o assunto era um assunto meio perigoso. O que as pessoas pensam de mim? Já pensou o que as pessoas pensam de mim? Já pensou muitas vezes, né? Vamos ser francos. Eu lembro de uma situação assim na minha vida. Era evangelismo, eu estava sentado na mesa, organizando. E pessoas entrando, visitantes. De repente veio uma mulher, quase sem roupa, entrando aí. E me conheceu, eu conhecia ela. Era uma amiga de uma pessoa que a gente conhecia muito bem e a gente já evangelizou ela, nós nunca tínhamos visto ela desse jeito. Ela veio e me cumprimentou, mas carinhosamente, né? E se sentou na minha mesa. E eu não fiquei à vontade. Por que não? Porque o que as pessoas vão pensar? E essa pergunta estava ali, bem presente. E essa pergunta pode nos escravizar, pode impedir que a gente enxergue longe que aquela menina realmente precisava de ajuda. Mas isso, naquele momento, estava tampado e escondido de mim. Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas falam, quem eu sou. Os discípulos deram respostas. Eles falam muita coisa. E mais uma coisa que a gente vê quando nós estamos conversando sobre os assuntos de Deus nas pregações, é que as pessoas esperam certas coisas. E quando Jesus estava pregando e agindo, tinha pessoas com expectativas. E nós todos temos expectativas, né? Hoje à noite temos expectativas. Quais são? Então, atrás se escondem as exigências que as pessoas têm, o que eles querem, as expectativas, quem Jesus é e o que ele deve fazer para mim. Então, em termos de pregação, vamos falar de cidades. Tem aqueles caras que são das cidades superficiais, conhecem essa cidade? Eles querem ser divertidos. O culto, a pregação deve ser divertida. Puxa, 2, 3 piadas, né? Importante. Aí a Bíblia fala de uma cidade chamada Atenas. Essa cidade, em Atos 17, lá tinha um lugar, Areópago, e eles só falavam sobre coisas novas. Então você ia para o púlpito e as pessoas perguntavam, e aí, novidade? Não, então senta. Quem tem novidades? Eu quero ouvir coisa nova. Mas tem também o povo da cidade tradicionais. Puxa vida, eu quero ouvir o que sempre foi falado, porque aquilo sempre foi falado e é muito bom. Para que mudar? E aí eles querem ouvir o que já sabem, que esquisito, né? E tem também aqueles que eu vou chamar da cidade de neopentecostales, né? Tem que ter milagres, tem que ter sinais, tem que ter muito barulho, porque senão nada acontece. Todas essas expectativas não batem com aquilo que Jesus é. Jesus é muito mais. E se a gente aprender hoje à noite, nós seremos ligados com a rocha.
e seremos pessoas que se tornam personalidade. Vamos falar sobre pedras primeiro. Bom, primeiramente, quando falamos de pedras, Pedro significa pedra. O nome dele significa pedra, vamos falar um pouco sobre ele também. Mas todos nós somos pedras e é verdade que pedras machucam, então quebram vidros. Não sei se já tiveram essa experiência, mas realmente elas são perigosas para machucar. Temos também usado, na história da humanidade, as pedras foram usadas para matar, né? Até hoje tem apedrejamentos em muitos lugares, então pedras podem matar. E as pedras, dá para ver, não sei, é meio pequeno, né? Estão sem vida, elas são mortas, elas não têm vida. Por isso Deus, em uma referência em Ezequiel, diz: vocês têm coração de pedra, estão sem vida. Não é o alvo de Deus para nossas vidas, temos corações de pedra. Eram pontos negativos, mas tem pontos positivos. E aqui o ponto positivo é que a pedra é dura e ela aguenta muito e não muda facilmente. E isso tem um lado muito positivo. Deixe-me explicar isso. As pessoas mudam muito facilmente de opinião. Hoje eles são ateus, aí tem uma rodinha aí de pessoas que todo mundo está convicto que crê em Deus, e então a pessoa muda e fala: não, eu creio em Deus também. Aí vai de novo na roda dos ateus, aí fala: Deus, não sei o que é isso, não creio nisso, não, é impossível. E aí vai mudando, parece, em vez de pedra, é bexiga. E a opinião humana bate na coisa e vai voando. Aí o próximo bate e vai voando. E ele muda. As pessoas assim são chamadas de oportunistas, porque eles, conforme a oportunidade, vão mudando sua opinião. A pedra não é assim. Ela não é influenciável como uma bexiga. A Bíblia apresenta, porque a pedra é tão valiosa também para Deus, é que pedras são um excelente material de construção. E a Bíblia diz que Deus está construindo o seu templo através de pedras. Mas não pedras mortas, mas pedras vivas. Se vocês prestarem atenção depois, vamos ouvir o Pedro, ele vai falar de pedras vivas. E algo que eu acho muito bonito é que a água faz de pedras com cantos que você pode se cortar e machucar, pedras redondas e maravilhosas. E essas pedras redondas são várias vezes citadas na Bíblia. Com uma pedra dessas, Davi ganhou contra Golias, foi uma dessas, formada pela água. E é o nosso alvo aqui, que sua vida seja formada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, em muitas referências, é comparada com água. E ela, agindo em nossas vidas, vai tirar os cantos do nosso orgulho, onde nós ofendemos outros e cortamos outros e machucamos, e vai fazendo de nós pedras preciosas para Deus. Então falamos bastante sobre pedras, agora vamos para o Pedro. Ai, demorou esse efeito, né? É brincadeira, a gente brinca, né? Fica criança. Pedro significa pedra, pedrinha, e não rocha. Realmente no grego isso é muito fácil. A palavra rocha é Petra e Pedro significa pedra. Então Pedro fala sobre a questão de pedras. E isso para nós é interessante, porque aí a gente entende melhor a referência que nós não esquecemos ainda, mas que vamos depois explicar. 1 Pedro agora, capítulo 2, meio pequeno aqui, versículos 3 a 8, vamos ler e deixar o Pedro falar para nós. 1 Pedro capítulo 2, versículos 3 a 8. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual,
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Pedro aqui está falando que cada um que crê em Jesus Cristo, ele passa da morte para a vida, ele se torna vivo. Antes ele estava morto como uma pedra, mas agora Deus usa essa pessoa viva para fazer uma construção maravilhosa, um santuário maravilhoso. Todos os que foram salvos durante todos os séculos, felizmente, independente de qualquer denominação, vão fazer um edifício único, maravilhoso, cujo centro será Deus, o Deus vivo. E esta construção tem uma pedra angular, uma pedra de alicerce preciosa. E Pedro diz aqui claramente que é aquela pedra que os construtores rejeitaram. Os judeus que rejeitaram, os líderes dos judeus rejeitaram a Jesus. Jesus mesmo diz isso e ele revela com isso que será rejeitado e crucificado, e é o que aconteceu. A pedra que os construtores rejeitaram é Jesus Cristo. Ele é chamado assim de pedra de tropeço, mas também rocha que faz cair. Nele se decide vida ou morte de toda a humanidade. Deus quis assim. Vamos voltar para a nossa referência. Com certeza daria para falar muito mais, mas é claro que não vamos nos perder agora e vamos voltar para Mateus 16. Porque lá Pedro revela-se como essa pedra, uma pedra viva, uma pessoa que crê. Então, Pedro era uma pedra que crê, porque ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para mim é muito precioso ver a fé que Jesus gera. Jesus não força as pessoas. Jesus não foi usando, técnicas de manipulação. Já entraram nas igrejas, Tem milhares de técnicas de manipulação, Infelizmente, elas não são úteis para ganharmos uma alma para a fé verdadeira. Infelizmente não, felizmente. É uma infelicidade que a gente confia mais nos métodos do que em Cristo. Então, Deus não faz força para ganhar uma alma, porque Ele quer que ela seja livre e escolhe não pela pressão, também psicológica. É uma pressão, não é? É uma pressão muito poderosa, a pressão psicológica. Mas porque eu enxergo que eu quero viver com Jesus. Por isso Jesus não falou para Pedro: eu sou o Cristo, e fez aquele lavagem cerebral, quanto mais você repete, mais as pessoas vão acreditando. Jesus não falou para Pedro: eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, repetindo. Não falou. Mas ele perguntou quem eu sou. Porque os atos de Jesus falaram isso. Mas esses atos, somente um coração livre pode enxergar. Não um coração, desculpe a expressão, violentado, no sentido de ter usado força. Deus não quer isso. Ele não tem necessidade disso. O diabo faz isso.
Ele tem muitos adoradores. Mas que adoração é essa quando você pressiona um cara e faz ele se ajoelhar pela sua força? Né? Joga ele na lama e depois que ele quer respirar de novo, você deixa ele respirar e fala, agora me adore. Eu te adoro. Não tem valor nenhum. Só esse tipo de adoradores o diabo tem, assim. Mas ele não tem nenhum sequer, que faz isso com coração livre. E por isso, adoração e fé verdadeira não usa de força cruel, humana ou diabólica. Tem que ser uma fé pessoal. Você tem que decidir, não outros decidem por você. É você que está sendo chamado. Pedro entendeu, a fé dele foi totalmente pessoal. Por isso, Pedro decidiu se tornar um discípulo, foi fé pessoal, e ele decidiu continuar. Tem uma referência aí maravilhosa, onde ele usa a palavra fé. Nós cremos em ti. E foi numa hora que Jesus pregou tão claramente que as pessoas queriam ir embora, porque não gostaram da pregação clara. E então muitos discípulos se mandaram, foram embora. E Jesus não foi lá para os discípulos falar, por favor não me abandonem, por favor fiquem aqui comigo. Não, ele falou para os 12, vocês também querem ir? Vocês estão livres para ir. É liberdade, não pressão. Estão vendo? E aí Pedro responde, para onde iremos, Senhor? Tu tens palavras da vida eterna, e nós temos crido e percebido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Mais um ponto que eu acho muito importante, muito negligenciado, é que é uma fé espiritual, não é palpável. Quando Jesus ressuscitou, a Maria Madalena foi ela que teve o privilégio de ver Jesus primeiro. E quando Jesus aparece para ela, ela quer tocá-lo. E Jesus diz, não me toques. Por que não? Porque ele queria que ela cresce de maneira espiritual. Jesus deixou-se tocar, não era isso. Mas ele não queria que a fé dela diminuísse em qualidade. E quando nós queremos palpar, quando nós queremos sentir carnalmente, nós vamos nos tornar superficiais. Quando você está empolgado na igreja, nada contra, né? Também me empolgo, né? De vez em quando, né? Mas isso é superficial, ainda não é profundo. A fé não se nutre de coisas carnais. Agora é uma fé revelada. Deus mesmo tem que nos revelar. E esse momento aqui para Jesus foi precioso, porque Deus pôde revelar, Deus Pai revelou ao Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi um momento muito especial. Será que Deus pode revelar para nós a grandeza de Cristo? Sim, se a gente tiver uma fé não forçada, que não é influenciada e manipulada. Se tivermos uma fé pessoal e espiritual, fundada no alicerce espiritual da palavra de Deus. Essa é a definição de espiritual. Aí sim Deus pode revelar para nós. Versículo 17, vocês lembram? Jesus diz, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, Pedro teve uma felicidade, ele era uma pedra bem-aventurada. Jesus diz para ele, feliz, bem-aventurado é você, Pedro.
Bem-aventurado é aquele que não está sob maldição. E a maldição no mundo é que as pessoas confiam naquilo que não podia revelar para Pedro nada, carne ou sangue. Nós estamos sempre de novo sendo levados e guiados para fazer pessoas humanas de deuses. É o diabo que está nos cutucando. E isso não é uma questão de evangélico ou católico, porque se refere a todos. Todos fazem isso e é uma constante batalha que a pessoa não começa a crer de maneira errada, amaldiçoada. Vamos abrir o profeta Jeremias no capítulo 17 e vocês vão ver do que estou falando. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. E agora, Pedro: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Será como árvore plantada junto às águas. E assim continua. É uma maldição nós confiarmos em carne ou sangue, porque carne e sangue está sob maldição. A Bíblia diz, Gálatas 5, que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Tem que morrer carne e sangue. É o que a Bíblia diz. E se você tiver perguntas sobre isso, pergunte, porque é muito importante. Quanta maldição a confiança dada a homens tem gerado neste mundo. Não dá para expressar. As dores, os sofrimentos, as lutas. Tá, agora vamos explicar Mateus 16. Espero que você possa enxergar que essa explicação não é uma invenção minha, mas é uma coisa que a palavra de Deus realmente destaca. Pedro, ele é uma pedra na rocha, por isso ele é bem-aventurado. Ele decidiu confiar no Senhor. Tu és o Filho de Deus, tu és. E com esta decisão, expressão de fé pessoal, ele colocou toda a sua vida em cima da rocha. E por isso a resposta de Jesus continua: eu lhe digo, você é Pedro, pedra, e sobre esta rocha, e aqui está em grego, dependendo da tradução vocês podem ver mais claramente, mas hoje em dia você pode pesquisar, pode ver que realmente em grego está escrito Petra, que é rocha, rocha enorme, rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E Jesus está dizendo que Jesus vai edificar sua igreja em cima de si. Ele será colocado embaixo. Ele morrerá. Sim, Pedro vem diretamente depois. Não tem problema com isso, é verdade. E também Pedro pagou com sua vida. Mas a rocha, a pedra, tamanhas proporções, não é Pedro. Pedro era uma pedra bonita, grande, mas não era a rocha. É Jesus. E Jesus diz: esta construção não será vencida pelo Hades, pelo lugar onde está a morte domina. E quem venceu a morte foi Jesus Cristo. Somente Jesus. Pedro está ainda hoje aguardando a ressurreição e espera por você e por mim no dia que isso acontecer. Você é salvo? Precisa ser salvo para participar. Vocês viram? Agora não é brincadeira, é para vocês verem. Aqui atrás tem uma rocha. E esse Matterhorn é enorme, ele tem 3.000 metros de altura. Mas olha, se essa pedra aí, se fosse pedra, ela teria milhares de toneladas.
milhares de toneladas, porque uma pedra nesse mar não dá para mostrar aqui. Então precisamos ver a dimensão, quem é Jesus e quem somos nós. Pedro era uma pedra grande, mas não era a rocha. Vamos abrir ainda uma referência em 1 Coríntios 3 para enfatizar isso, porque a Bíblia fala bem claramente, não deixa espaço para interpretação própria. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Aqui o Paulo está falando. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, outra pedra angular, outra rocha, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Ele é o alicerce. Então, olhando para a rocha, nós vemos Jesus Cristo. A rocha é Jesus. Jesus, ele foi uma rocha inabalável. Ele sendo perseguido, sendo humilhado, não mudou de posição. O seu caráter era firme e decidido. Ele sabia o que ele queria fazer: morrer por você, morrer por mim, e nada o impediria. E dele podemos aprender a viver uma vida ligada com ele, firmada nele, decidida e com caráter e personalidade. Sejamos rochas vivas, usadas por ele, para que a vitória da igreja, sobre a qual Jesus falou em Mateus 16, seja também manifestada em nosso meio. Vamos olhar com uma referência do Antigo Testamento para a rocha. Mais uma referência, tem muitas, e sempre se referindo ao Deus vivo. Isaías 51, versículo 1. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para a rocha. Quem é a rocha? É Jesus Cristo. Quem é o homem? Davi diz no Salmo 8, versículo 4, quem é o homem para Deus ter misericórdia conosco? Ele é tão grande, ele está olhando para as estrelas, para o universo. Deus é tão grande, quem sou eu? Quem somos nós, juntando toda a humanidade, um grão de pó no universo? Quem somos nós? Quão grande é Deus? Ele é a rocha. Olhem para ele. E aí vocês veem que ele vem, a rocha vem, não para nos esmagar, ela vem para nos salvar. Ele se abre, a rocha abre-se na cruz. Jesus abriu-se para nós, abriu seu coração por nós. E aí vem aquelas facadas, aquelas coisas terríveis. A Bíblia diz: Deus deixou escavar uma obra preciosa, ser extraída dessa rocha maravilhosa. É você, se você decide confiar nesta rocha, você será retirado das feridas dele e você será formado para a glória de Deus. Você será um que a Bíblia menciona aqui em Isaías. Olhem para a rocha da qual foi cortado. Adão recebeu sua Eva de si mesmo. Deus cortou, abriu e tirou a Eva do seu lado. Deus fez isso apenas para apontar para a rocha. Jesus faria isso, porque Jesus deixou se abrir, se ferir. Por isso nós podemos viver e agir para a glória de Deus. Desejo para todos vocês esta experiência reveladora da vitória
de Jesus na cruz.